Seja bem-vindo ao Housingcast, o seu podcast do mercado imobiliário. Hoje, episódio 28. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Chegamos ao episódio 28. 28. Constância, hein? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Housingcast. E aproveitando, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve. E se você perdeu algum vídeo ou tem curiosidade em ver tudo que a gente já entregou aqui nesses 27 episódios, é só ir lá nos nossos vídeos e olhar tema por tema, aquilo que você sentir que faz sentido você entrar e acompanhar, pode ficar à vontade. Isso. E hoje a gente está na mesa com um especialista em comunicação e oratória. A gente pode chamar ele de amigo, já esteve na nossa imobiliária, já participou de treinamentos internos conosco. Pedro Pereira, seja muito bem-vindo, meu amigo. Valeu, Leandro, Giovânia, muito prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Imagina. E quero já parabenizar vocês pela constância e também pela constância nos treinamentos com a equipe. Porque eu sei que vocês desempenham um papel fundamental lá e vem como importantíssimo essa qualificação profissional do mercado como um todo, mas da pessoa corretora de imóveis. E são poucas imobiliárias que fazem isso em Campo Grande, porque eu conheço algumas. Sim. Então, parabéns pelo trabalho e pelo foco de vocês. Obrigada. E eu acredito que o Housingcast é uma extensão daquilo que a gente já faz internamente. Exatamente. Então, pra gente, se torna até algo assim, tranquilo, prazeroso, justamente por conta de ter essa essência, essa cultura. Hoje, inclusive, eu postei até um Reels, que é um corte daqui do Housingcast, sobre essa questão pessoal, da pessoa que busca o conhecimento e ela tende a ter algo natural de compartilhar. Então, eu acredito que você sinta isso muito na pele, porque você é um cara muito estudioso, um cara que vai muito atrás de informação, de conteúdo, de melhoria, de capacitação, e naturalmente você transborda isso para as pessoas. Exato. E assim, o nosso bolso só cresce se a nossa mente crescer. Perfeito. Entende? Então isso serve para qualquer profissão, inclusive para o corretor. Sim. E ainda mais levando em consideração que a pessoa ela faz parte da minha empresa, é o meu time, ela me representa. Então, de certa forma, acredito que a obrigação número 1 minha é desenvolver essa pessoa. Sim. Porque ela precisa caminhar junto comigo. A gente estava até comentando aqui nos bastidores antes, em relação às mudanças que nós tivemos, né? E acredito que tudo isso se dá por conta de treinamento constante, acompanhamento diário, no sentido de sentar com a pessoa. Legal. E ter uma conversa, não no sentido parte profissional, mas pessoal. Sim. Né? Porque eu acredito que o maior investimento, ele é em você mesmo, é na parte pessoal e as coisas, os demais, elas vão acompanhando, né? E essas coisas que a gente estava falando antes, são colheitas, né? Que vocês foram plantando, a lei da semeadura. E a gente tem que olhar para o ser humano que está ali. Tem muitos donos, Deve olhar. Muitos donos de empresas que não sabem quais são os sonhos dos colaboradores, não sabem por que o cara está ali. E é muito... O que motiva ele, né? Semana passada ainda nós estávamos com um casal, que também são empresários do ramo imobiliário, e nós estávamos justamente conversando sobre isso. Entender dos seus colaboradores quais são os sonhos deles. Sim. Para até você conseguir conduzir, né? Porque se você não sabe qual é o sonho da pessoa, como você pode conduzir ali, olha, uma meta, ou quanto que a gente vai vender esse mês, se você não sabe nem qual é o sonho dela. O que incentiva, motiva aquela pessoa a entrar em ação e tudo mais. E tem muito empresário que tem medo de investir com medo do colaborador ir embora, né? Só que um concorrente. Um concorrente. Só que é muito pior você não investir e ele ficar muito tempo com você. E não te entregar aquilo e não te entregar nada, ele tá lá só encostado. Assim, a gente tem muita clareza e muita consciência em relação a isso, que se a pessoa for ficar um mês ou se ela for ficar um ano, que ela fique esse tempo mais entregando o melhor dela. Então, assim, para ela entregar o melhor dela, eu preciso entregar o meu melhor para ela primeiro. Porque vai ser uma troca, né? Total. E isso tem tudo a ver com comunicação, tá? Sim. Porque um dos princípios da comunicação, do relacionamento humano, é a gente fazer com que a pessoa saia do nosso encontro melhor do que ela chegou. Perfeito. É até uma frase da Madre Teresa de Calcutá. Ela diz sobre isso, né? O meu intuito é deixar as pessoas mais felizes, mais leves, mais alegres após me encontrarem. O contato com ela mesmo, né? Mas, Pedro, eu queria que você se apresentasse. Sim. Quem é o Pedro Pereira? Há quanto tempo você está desenvolvendo esse trabalho de comunicação, de oratória, capacitando, desenvolvendo pessoas? Já tem aí, acredito que foi no ano passado, você já tinha um tempo também, né, em relação
a esse trabalho? Quantas pessoas você já conseguiu ajudar? Show. Enfim, se apresenta pro pessoal e aí a gente dá o start de vez. Beleza. O Pedro Pereira é um comunicador, um ser humano que gosta de se conectar com as pessoas, que gosta de transbordar aquilo que ele tem no coração dele. Inclusive, isso foi um dos motivos que me fez fazer uma transição de carreira em 2021 para trabalhar exclusivamente com o que eu faço hoje, que é ser mentor, palestrante, treinamento, dar treinamentos de comunicação, oratória e, de certa forma, desenvolvimento pessoal também, mas sem sair do ramo da oratória. Eu trabalho no mercado de comunicação há mais de 15 anos. Já impactei aí a vida de mais ou menos mais de 4, 5 mil pessoas, entre treinamentos, palestras, cursos, eventos que eu fiz. Já tive mais de 50, 60 mentorados individuais, cursos, alunos pelo Brasil, quase 500 alunos. E o meu intuito é levar a importância dessa ferramenta da comunicação e o impacto que ela pode causar na vida das pessoas, não só pessoal, mas profissional. Sim. Fazendo com que os profissionais ou as pessoas que usam dessa ferramenta possam falar com confiança e segurança em qualquer situação, sabe? Porque a comunicação ela é a base dos relacionamentos humanos, né? Sim. A base de tudo, A gente né? até estava aqui conversando sobre, você até questionou, vocês já fizeram um episódio só vocês dois? A gente falou, não. Não. Aí você falou, poxa, é muito legal vocês terem, né, essa experiência e principalmente passar pro público. E inclusive a comunicação já começa em casa, né? Sim, Então, total. ainda mais nesse caso, que ela é minha sócia, então a gente tem a comunicação conjugal, profissional, homem e mulher, enfim, realmente algo que a gente precisa se atentar, né? A gente precisa dar importância o quanto de fato a comunicação merece. São várias áreas que precisa ter uma boa comunicação, né? Exato. E você não faz nada sem comunicar, sem falar com pessoas, sem talvez vender algo. Sim. Né? Vender uma ideia, um projeto, um produto, um serviço. E para vender você precisa saber se comunicar também. Sim. A gente teve um evento recentemente, né, dos nossos amigos, Tríplice Investimentos, onde você ali foi o apresentador e você pontuou algo muito interessante em relação a aquilo que a gente precisa se desenvolver. E a comunicação era uma delas. Comunicação, vendas. E pessoas, entender de gente, né? Entender de gente, que é algo que eu falo muito. Então, eu falo muito internamente. A gente precisa estudar o cérebro. Por que aquela pessoa está agindo daquele jeito? Por que aquela pessoa tem tal comportamento? Por que ela reage dessa maneira? O que ela pode estar pensando agora nesse momento? Querendo ou não, a gente já tem uma comunicação entre os nossos cérebros, sem a gente falar nada. Já. Né? Então, volta na comunicação. Sim, é a comunicação interna. É o diálogo interno. Porque o seguinte... Subconsciente, né? Também. Porque... como diz na Bíblia também, né? A boca fala do que o coração tá cheio, não é isso? Então, aquilo que a gente comunica para fora acaba sendo um reflexo do que estamos comunicando para dentro. Sim, perfeito. Então, por isso que a pessoa tem que olhar para o lado do autoconhecimento, das emoções, do diálogo interno, porque você concorda que se a pessoa pensa, eu não vou conseguir, puxa, esse imóvel é muito difícil para eu vender, ou aquela reunião que eu vou fazer com aquele cliente é um cliente osso duro, um cara carne de pescoço, eu não vou me sentir seguro. Se ela fica repetindo isso e ela pensa dessa maneira, é uma comunicação interna. Ela vai chegar na hora, a tendência é ela falar com confiança, com positivismo ou ao contrário? Ao contrário. Ela tá cheia disso. Ela vai transbordar. Exato. Só isso. É isso aí. Na verdade, ela se preparou para que aquilo acontecesse. Né? Ela se preparou para não dar sucesso. Pro negativo. E até pra gente entrar de fato nesse ponto, eu queria que você esclarecesse pra gente o que é a comunicação e o que é a oratória. Se elas andam juntos, se não andam. Qual é a diferença, Qual é a né? diferença, assim, para uma Perfeito. pessoa que não tem entendimento nenhum. Legal. Vamos imaginar que um guarda-chuva. A comunicação é esse guarda-chuva. Aí debaixo dele a gente tem várias ramificações, como se fossem colunas ali desse guarda-chuva. Então a comunicação é o macro, certo? Só que aí embaixo de comunicação a gente pode ter oratória, a gente pode ter marketing pessoal, nós podemos ter retórica, nós podemos ter linguagem corporal, microexpressões, a gente pode ter
desempenho em frente às câmeras, a gente pode ter linguagem de sinais. Então, entende? Sim. A comunicação é o macro. A oratória é a comunicação, como o próprio nome diz, mais oral, Falada. falada. Exatamente. E aí, dentro da oratória, você também tem a linguagem corporal, porque o corpo fala também. Sim. Sim, Não é sim. verdade? E Tudo tá comunicando o tempo todo, o né? tempo todo. Tudo está comunicando o tempo todo e nós estamos enviando sinais o tempo todo para que as pessoas tirem conclusões e percepções de nós. E até a gente comentou, né? Às vezes tem um profissional que é muito bom, se ele não consegue passar essa percepção por meio da comunicação, e, mais uma vez, comunicação é o macro. É desde a vestimenta, de como a pessoa se cuida, é o autocuidado, também é comunicação. Diz É o muito, o autoconhecimento. autocuidado Aparência, diz né? muito. Pô, diz imagina, muito. se a pessoa chega e demonstra, você olha que ela talvez não se cuida, por que que ela vai cuidar do meu imóvel? Por que que ela vai? Será que ela vai ter o mesmo zelo com a chave do meu imóvel que eu coloquei lá na imobiliária dela, ou para ele vender o meu imóvel, para ele trabalhar com ele? Então, às vezes as pessoas podem não ter essa percepção de forma consciente, mas o cliente, ele tem, mesmo que inconsciente. Porque, na verdade, eu acredito que seja a primeira mensagem que é passada, né? Que é aquele... Por isso que se fala tanto, ainda mais hoje, usando... Você falou marketing pessoal, mas o marketing digital, de um modo geral, hoje, aquela busca, a necessidade de chamar a atenção. Então, aqueles primeiros segundos, né? O que a pessoa já vai perceber de mim? E isso também é no presencial, isso também é no pessoal. É aquele julgamento que é inconsciente. A É o pessoa, pré-julgamento, ela não né? entra Antes aqui, eu falo, mesmo- deixa eu julgar o Pedro aqui, deixa eu... Não, ela já julgou só é te olhando. inconsci- Isso. E já veio, já... E pra gente conseguir mudar esse pré-julgamento, que é muito que é difícil. difícil. É muito automático, né? difícil. E a gente só consegue ter uma chance de causar uma primeira boa impressão. É só a primeira, depois são segundas, terceiras, quartas Precisa impressões. sustentar aquilo, né? Também. A gente fala muito isso na imobiliária, em relação à forma de se vestir, a forma de se comportar, porque realmente para você converter esse primeiro pré-julgamento é muito difícil. Talvez você nem consiga converter. Dependendo da sua entrega ali na comunicação, talvez você nem consiga Pois é, converter. dependendo de como a pessoa tem essas percepções iniciais, você não tem nem a chance mais de vender para ela depois. E até a gente falando nessa questão que você comentou, como a pessoa tem muito para entregar, mas ela não consegue entregar, assim, de fato, numa comunicação. Como converter? Como iniciar essa conversão? Porque, é claro, é um processo, né? Mas como eu devo começar esse processo? Porque hoje, se a gente fala da questão da rede social, você, de uma certa forma, precisa ter muito bem essa comunicação. Até porque eu preciso que as pessoas saibam do que eu quero falar para elas. Mas essa comunicação precisa ser muito clara, né? Uhum. E como que a gente deve começar? Assim, vamos supor, eu sou uma pessoa que não sei me comunicar, mas entendo muito do que eu faço, mas não consigo passar essa comunicação. Olha, a pessoa primeiro, eu acredito que ela tem que passar do jeito mais simples possível. Porque às vezes ela conhece muito, só que ela não consegue, como você disse, transmitir isso. E se eu não Transmitir. conseguir transmitir o que eu sei, eu não consigo comunicar o que eu sei de forma assertiva. Talvez a comunicação tenha que ser sempre muito simples. Principalmente se você tiver uma audiência que não entende tanto do assunto, ou se o assunto é muito técnico, né? Na verdade, eu queria até complementar, porque existe uma questão que eu até ouvi recentemente e fez muito sentido. A diferença entre o compreender e o entender. Ah, é. Então, por exemplo, você está me ouvindo, certo? Você está me compreendendo, porque eu falo a língua portuguesa e é a sua língua nativa, certo? Agora, se eu falar em inglês, vamos supor que você não saiba de inglês, você já nem compreende. Mas existe o entendimento na sua língua nativa. Então, por exemplo, você compreende porque eu estou falando em português, mas de repente você não entende o que é que eu estou falando. Sim. Então, tem essa diferença. Porque as pessoas hoje, principalmente com a questão do digital, a gente tem cada vez mais ouvido falar assim, as pessoas têm dificuldade em interpretação de texto. Tem, muita. E se ela tem interpretação de texto, ela tem interpretação do que é verbalizado.
de como eu tô comunicando, que é o feeling natural. Ou seja, ela só está compreendendo, mas ela não está entendendo, não é, Não. não é verdade? Isso. É a mesma, é igual a diferença de escutar e ouvir. É. Que é, de fato, quando a gente fala da comunicação. Eu estou falando algo, mas você não entendeu o que eu estou falando. E aí, de repente, você tá indo para um caminho, eu tô falando, não, vamos por esse, Pedro. Aí você fala, não, beleza, Leandro, então vamos. Aí você tá indo para lá. Ou seja, de fato, não houve a comunicação. Não. Aí que é o que as pessoas falam, né? Houve o ruído, houve Exato. o som, a sonorização, sei lá, mas assim, ela não, de fato, não entendeu. Sim, existe até uma frase que eu li hoje de manhã, que diz assim, o grande problema da comunicação é a ilusão de que ela aconteceu. Nossa. Porque às forte. vezes a pessoa acha que está comunicando, Sim. mas o outro não está entendendo. Aí que entra a importância do Entendeu? feedback, né? Do feedback da escutativa, de você no feedback saber perguntar. Inclusive na escutativa, só um passo atrás. A diferença de ouvir e escutar, né? Ouvir. Isso aqui eu estou ouvindo um barulho. Agora, escutar é você, além de compreender, entender, Sim. certo? E aí, quais são os passos de uma escutativa correta? Você primeiro faz uma pergunta e olha para a pessoa, escuta de fato, escuta com o seu corpo, que a gente consegue escutar com o corpo também. Sim. Você virar o seu tronco para a pessoa, olhar nos olhos dela, tá? Você não interromper ela, deixa ela concluir o raciocínio, deixa ela falar. Claro que, se ela for muito prolixa, talvez você tenha que guiar um pouquinho. Era isso que você queria dizer e tal? Que já emenda no terceiro passo. É você validar o que você escutou. Para mostrar para ela que, além de compreender, você entendeu corretamente? Era isso que você queria dizer? Entende? E aí, depois você pode continuar a conversa ali, fazer uma outra pergunta, ou então levar para outro caminho, de acordo com o que ela disse, sabe? Mas tem esses passos da escutativa para a gente poder ter essa compreensão e entendimento melhor. É que assim, até fazendo um link do que a Giovana pontuou e o que você pontuou agora, porque assim, a comunicação ela é o todo, né? Uhum. E dentro de uma jornada de venda, a gente tem várias etapas. Sim. Então, a etapa inicial, onde, por exemplo, você entrou através de um anúncio meu. Até então, você é um prospect, você é um potencial cliente. Eu não sei nada de você, você também não sabe nada nem de mim, nem do produto. Você sabe as informações básicas ali que te chamou a atenção para entrar nesse anúncio. Certo. E ali a gente entra num processo onde eu vou sentir, de fato, o quanto você está interessado ou não. Uhum. E a partir daquele momento que você se mostrou interessado, você deu continuidade ao início do atendimento, a gente começa uma fase que é muito específica, que a gente chama de investigação. Que é daí onde entra a escutativa. E aí, fazendo esse paralelo com o que a Giovana falou. Exemplo, às vezes eu não sou bom nessa investigação, mas eu sou muito bom em apresentar o imóvel. Ou eu me sinto melhor, ou eu me sinto mais à vontade estando dentro do processo visita. Ou eu me sinto melhor dentro do processo fluxo de pagamento, cálculos, números, algo mais objetivo, não tão interpessoal, algo que fique mais aberto. Porque ali no número não tem para onde correr. Eu vou ter uma, duas opções ali no máximo e é aquilo. Agora, na conversa, na capacidade de resolução de problemas, numa possível criatividade, então a gente entrou aqui nesse imóvel e você me fala, poxa, então, mas essa TV eu acho que aqui não ficaria legal. Eu falo, então, Pedro, mas a gente pode colocar ela aqui, pode colocar ela ali. Sabe? Ter essa questão Sim. de, puxa, o cliente me deu o que seria um problema, o que seria uma objeção, o que seria um impedimento, mas eu tenho condições de comunicar ali com ele, de ter essa solução rápida Uhum. e ir dançando conforme a música, né? Vamos dizer assim. Então, eu acredito que seja isso. O primeiro passo, eu acho que é fazer essa autoavaliação. Que fase da jornada eu sou melhor? Isso. Ou que fase eu me sinto mais confortável? Ou aonde é a minha zona de conforto. Porque às vezes, talvez, apresentar o imóvel, fazer um fluxo de pagamento seja a zona de conforto. Uhum. Talvez partir para uma comunicação, entender da outra parte, já não é mais a minha zona de conforto. Porque a gente leva mais tempo vamos considerar um funil aqui de vendas, né? A parte mais importante do funil é o atendimento presencial.
Seja você vindo até a nossa imobiliária, ou eu indo até o seu escritório, por exemplo, ou a gente indo até algum imóvel. Só que para que isso aconteça, leva Tem um as tempo, etapas antes, né? que é justamente de uma troca de comunicação. Sim. Pelo WhatsApp, por ligação, Isso, ou, por exemplo, uma chamada de vídeo uma hoje. chamada de vídeo. Então, Com certeza. como que a gente pode... Você falou da escuta ativa. Como que a gente pode trazer isso para essa fase de De investigação? investigação. Seja das formas que você acabou de citar, ligação, WhatsApp, uma chamada de vídeo. Uhum. Como que eu consigo desenvolver algo, gerar uma atração, gerar um interesse nesse cliente? Uhum. Você conhece muito bem o spin selling. Então, a pessoa, conhecendo essa técnica, ela pode usar muito das perguntas situacionais para fazer investigação. O que é o spin selling, né? É um acrônimo de perguntas, de um roteiro de perguntas que você pode trabalhar ali o cliente até chegar na fase de repente, fazer uma chamada para ação para ele visitar marcar uma reunião com você, ou ele ir até o imóvel que ele deseja, né? Então, perguntas de situação, de começar a entender os problemas que ele tem, as implicações desses problemas, ou seja, quais as consequências negativas se ele continuar tendo esses problemas, e aí você apresenta a solução / necessidade ali para ele. Mas da investigação, fazer perguntas de contexto. Por exemplo, você tem que saber o que tipo de imóvel que a pessoa quer, mas qual o objetivo do imóvel, se ela é casada, se ela tem filhos, se ela procura um imóvel térreo ou se pode ser um sobrado, casa, condomínio, apartamento. Então, tudo isso são perguntas de investigação que a gente deve fazer. Perguntas mais abertas, deixar a pessoa falar. Uma coisa, você falou do marketing digital também. Hoje em dia, não tem desculpa para você não saber nada do cliente antes mesmo de falar com ele. Não tem desculpa. Sim. Poxa, você pode olhar desde a foto de perfil no WhatsApp. Às vezes, na descrição do WhatsApp já tem alguma dica da pessoa. Por exemplo, vamos supor que a pessoa tem lá um provérbio, tem um negócio bíblico lá. Talvez você já possa imaginar que ela é uma pessoa que conhece um pouco a Bíblia. Se bem que hoje em dia tem muita gente que, que só coloca lá, só coloca a frase, mas não entende nem... Não entende nem o que está sendo escrito ali. Mas foto de perfil, às vezes você, pelo nome e sobrenome, você já olha na internet, nas redes sociais. O Instagram, o Facebook da vida, o LinkedIn. O WhatsApp também tem aquele catálogo, normalmente, se a pessoa... O seu WhatsApp Business. Então, já assim, tem dá algum tipo de negócio, né? Exatamente, um site. Uma boa ideia sobre quem é. E aí dali você começa a pegar pistas de investigação para você gerar esse rapport, essa conexão, essa conexão mais humana mesmo, sabe? Para a pessoa ver que você não está querendo apenas vender para ela. Você quer entender para oferecer o melhor para ela. Sim. Tá. Eu queria que a gente pontuasse um exemplo prático, porque muito se fala de ponto em comum, rapport, criar conexão, usar isso para deixar assim, poxa, algo mais tranquilo, mais leve, né? Não ficar tão profissional, tão técnico. Vamos imaginar que você entrou ali e você tá com uma foto de perfil, você correndo ali no parque. Legal. Aí eu falo, poxa, o Pedro corre, eu também corro. Como que eu uso isso dentro desse processo, dessa jornada? Em que momento? Em que momento? E na hora que eu usar isso, existe um limite? Ou porque de repente a pessoa se perde, aí quando vê, ela virou amigo e esqueceu o negócio. Verdade. Né? Como dosa isso? Eu acredito que não pode ser no começo, nas primeiras, porque senão vai ficar parecendo, poxa, a pessoa estava me stalkeando aqui. Muito invasivo. É muito invasivo. Então, primeiro cria-se uma conexão normal mesmo. Pô, tudo bem, Leandro? Pois eu sou aqui da imobiliária tal, e aí o que você precisa? Qual que é a sua necessidade? Você quer um imóvel para quê? Para alugar? Para comprar? Aí a pessoa vai te respondendo. Primeiro, não faça muitas perguntas. De uma vez. De uma vez só, senão você vai fludar, né? Vocês lembram antigamente de fludar um monte, você descarregar um monte de mensagem? Pois é, tipo spam. E aí, em algum momento, você deve perceber, poxa, que a pessoa te deu uma abertura, a pessoa, ela conversou com você, já foi te respondendo algumas perguntas, e aí, nesse exemplo seu, eu poderia
fazer assim de forma bem prática. Pô, eu tô vendo aqui na sua foto que você gosta de correr, cara. Eu também corro. Esse imóvel que você tá falando, sabia que tem uma praça ali perto que o pessoal corre? Eu acho que você vai gostar muito. Vamos lá, eu acho que vai fazer muito sentido para você. Aí talvez a pessoa até fale: pô, pois é, eu sei dessa praça, justamente por isso que eu quero um imóvel nessa região. Pô, legal, Leandro. Lá, além desse imóvel, eu tenho esse, que são casas térreas, igual você me falou, que tá precisando. Não usar isso como Uma abertura de conversa. Não, simplesmente só temos algo em comum. Mas é usar isso para o objetivo final. De forma intencional? Que é a compra do imóvel. Tem que né? puxar Isso. o assunto, mas para poder levar para o que você de fato iniciou ali a conversa, Claro. né? Para não desviar de fato, né? Perder o foco. Exatamente. Exatamente. Eu acredito que, por exemplo, hoje a gente tem escutado cada vez mais, assim, principalmente corretores, né? A gente já passou por alguns corretores, mas tendo conversas com outros gestores, donos de imobiliária, a gente também escuta a mesma fala, que hoje as pessoas não querem mais fazer ligação. Uhum. E, naturalmente, as pessoas não querem receber também ligação. Né? O comportamento dessa comunicação, ela muda constantemente de uma forma muito acelerada. Só um adendo. As pessoas, elas não querem receber ligações de quem elas não permitiram receber ligações. Perfeito, isso é um ponto. Isso é um ponto. Então, o trabalho do vendedor é ele criar essa conexão, essa intimidade, entre aspas, essa afeição, esses pontos em comum, essa conversa humanizada, para ele ir avançando no relacionamento. Porque Sim. assim como uma paquera, você não começa já pedindo em casamento. Então, hoje, a ligação virou um pedido de casamento, né? Porque é Então algo a gente muito... deve começar então ali pelo WhatsApp. Primeiro pelo WhatsApp e pedir ali, olha, você acha melhor continuar pelo WhatsApp? Conforme o desenvolvimento daquela conversa, porque até essa comunicação, ela dá pra gente perceber. Sim. Exemplo, eu te mando um texto, você me responde em áudio. Pois é, eu ia falar sobre isso também. Né? Então, aí, eu te mando um áudio primeiro e aí você nem escuta. Pois é. São feedbacks que também você vai tendo, né? E tem que ter esse feeling Sim. muito aguçado para perceber. Poxa, essa pessoa tá falando desse jeito. Ela mandou 3 áudios seguidos. Ela mandou um áudio curto, ela mandou um áudio longo. Ela me mandou um áudio e me mandou uma foto de um negócio que ela também viu. Exato. Então, de forma prática, tá? Às vezes nem começa no WhatsApp, às vezes começa no próprio direct. Não é verdade? Se você fez uma campanha ali, que pode mandar um WhatsApp, uma mensagem no direct, ou às vezes nem uma campanha, no orgânico mesmo, Sim. a pessoa respondeu seus stories. Então você vai começar a conversar ali com ela e tal. Pô, ela falou que gostou daquele imóvel. Aí você começa a conversar. Você já não precisa de cara pedir o contato dela. Você começa essa conexão, essa conversa mesmo pelo direct. Aí vai chegar um momento que isso é bem rápido, tá? Você não vai vender pelo direct. Sim. Você tem que sempre trazer a pessoa para um campo mais intimista, porque no direct ela tá no WhatsApp, no Instagram, certo? Então tem muito ruído, muita coisa que ela pode se perder. Só que saindo dali, você traz para um campo mais próximo, que é o WhatsApp. Saindo do WhatsApp, você pode trazer para um campo mais próximo, que é uma chamada de vídeo, ou um Zoom, um Google Meet. E aí depois você traz para um campo mais próximo ainda, que é o presencial, é a visita, por exemplo. Sim. Mas até para ter toda essa comunicação, a gente precisa também estar no momento presente, né? Porque quando a gente fala até na questão da comunicação, que a comunicação precisa ser muito bem feita, enfim, a gente precisa também estar no momento para essa comunicação. Ou seja, se eu vou mandar um WhatsApp para você, vou conversar com você, eu preciso estar nesse momento fazendo isso. Sim. Talvez até a falta de comunicação seja a falta da disponibilidade naquele momento de estar conversando Total. com você. Porque hoje é tanta coisa, realmente, se a gente for falar, não, olha, falta comunicação. É que até o tempo para essa comunicação, ele tá cada vez mais difícil Eu vi um também. Reels ontem, inclusive do Paulo Rocha, teve aqui com a gente, um abraço, Paulo Rocha. Ele postou sobre jornada de trabalho do corretor, de tempo ali ocioso, de ficar com tempo vago, mas ao mesmo tempo ele falou sobre o descanso. Então, o que ele quis dizer naquele vídeo? Ele falou assim, do momento que eu entro até o momento que eu saio, é entrega total
para o trabalho. Porque a tendência hoje, principalmente com essa ferramenta em mãos, é que você se torne o corretor, a corretora 24 horas. Que você se torne o mentor, o treinador, o professor Pois 24 horas. É. Então, por exemplo, isso que a Giovana acabou de falar. Poxa, eu tô aqui no horário, 9 horas da manhã, eu te mandei uma mensagem, eu tenho que estar pronto para que você me responda. Você pode me responder daqui 2 horas. Eu tô na minha jornada de trabalho. Eu tenho que estar pronto para te responder. Exatamente. Agora, eu não posso te mandar uma mensagem 9 horas e te responder 9 horas da noite também. Ou eu ficar tendo uma conversa muito... Muito espaçada. Porque uma coisa é o cliente, outra coisa é você, né? Uhum. Então, É. o cliente, vamos dizer nesse sentido, ele vai ter a razão. Nesse Porque se ele sentido. demorar para te responder, é a jornada de trabalho dele. E às vezes o cara é um médico. A mulher é uma médica que atende, E ele faz mesmo já plantão, vai né? E te- ele vai te responder à noite, né? E ele mesmo já vai te direcionar também, falando, Sim. olha, eu consigo conversar a tal horário. Então, Sim. você já sabe. Ali Exato. você já Inclusive, sabe. o corretor, o vendedor, seja ele Ele pode qual tirar for, essa ele informação, pode né? tirar essa informação. Isso entra na parte de, às vezes, de investigação ali. Sim. Porque daí a pessoa vai. Ou às vezes na foto do perfil já vai ter o cara de jaleco lá, por exemplo, entende? E aí, qual que é o melhor horário pra gente poder falar? Pô, é uma pergunta simples. E até voltando. Quero falar uma frase e depois voltando um negócio do WhatsApp, que é uma coisa muito importante. Mas a gente tem que aprender a descansar na mesma intensidade que a gente trabalha. Sim. A gente acha que tem que colocar intensidade só no trabalho, E não, no mas a gente tem que descanso. colocar intensidade no descanso também, Sim. né? E isso serve pra mim. Eu tô falando pra vocês, mas serve pra Sim. mim, porque Sim. a gente não tá acostumado a estar 100% presente no descanso. Sim. Porque daí você fala, não, hoje eu vou tirar pra descansar. A gente se sente meio culpado, né? Ah, não, mas poxa, Eu devia estar tá fazendo. todo mundo Não fazendo. tô produzindo. E isso tem chama FOMO, FOMO, que é Fear of Missing Out. É o medo de estar perdendo alguma coisa. Então eu tenho isso daí. A gente acha Você que fica sob alerta, né? entendeu? Porque eu fico, não vou fazer isso não. Até na questão da unha, eu falo, não vou fazer no horário de trabalho porque eu deveria estar trabalhando. Pois é. E muitas vezes isso é injusto com nós mesmos, porque talvez você tenha aquele espaço, é porque a sua jornada de trabalho, a sua história, o jeito que Construiu. o que você Permitiu, né? permitiu você, por exemplo, sair 2h30, porque é a única janela que você vai ter no dia para fazer a unha de meia hora, 40 minutos, porque naquele dia você vai até às 10 da noite. Só que mesmo assim você meio que parece que você tá fazendo algo perigoso, errado. Tipo isso Fora da mesmo. lei. Fora da lei. Pois é. Oh, pois meu é. Deus. Aí às vezes eu fico pensando, não, então tá bom, eu vou compensar no sábado. Porque daí no sábado, olha que doideira. Pois é. O negócio do WhatsApp que eu ia falar, que é muito importante, a gente pode e deve criar espelhamento pelo WhatsApp. O que é isso? Simples. Se o cliente te manda, não mande um áudio antes dele te mandar um áudio. Perfeito. Se ele escreve de forma bem formal, até colocando ponto no ponto Tudo final, muito certinho. sabe? Tudo sem abreviação. Tente escrever de forma mais formal possível. Se a pessoa é mais informal, você pode... Claro que você não vai falar igual uma criança, né? Na escrita, mas você pode, em vez de botar um você botar um VC. Em vez de colocar quem, coloca QM. Beleza. Pode até... São coisas que são consideráveis, tá? Se você for mandar um áudio, não mande um áudio maior do que 1 minuto, 40 segundos. Se você tem algo a falar que talvez precise de uma explicação maior, é melhor você picar esse áudio em 2 e 3. Pensa comigo. Não é a mesma percepção você escutar um áudio de 2 minutos e 40 do que você escutar 3 áudios de 40 segundos. E às vezes é mais ou menos o mesmo tempo. Às vezes a pessoa nem abre o de 2,40. Ela não vai abrir. Agora, se você mandar talvez 3 ou 2 de 40 segundos, 45 segundos, é mais leve da pessoa. Isso é percepção. E uma dica de ouro, muito prática. Quando você mandar um áudio, resuma ele em uma frase no texto abaixo. Exemplo, você mandou um áudio de 50 segundos falando de uma dúvida que o cliente tinha sobre aquele imóvel. Aí você mandou o áudio e logo abaixo do áudio você já escreve uma frase. Aqui, exemplo, segue aqui todas as dúvidas que você perguntou daquele apartamento tal. Eu acho que
depois disso, não vai, eu te respondi, esclarecido. vai estar esclarecido. Aguardo o seu retorno. Qualquer dúvida, me avisa aqui. Um abraço. Acabou. Você mandou uma mensagem de áudio e 2 de texto curtinhas de uma frase. Acabou. É como se fosse... Faz muito sentido. Não é isso aí. a função, né? Mas é como se fosse uma manchete daquilo que representa o áudio, né? Olha, eu tô dizendo... É como se fosse um título Um título. do que representa o áudio. Uhum. Porque às vezes você manda isso em cima, ó, aqui estão as dúvidas, aí você manda o áudio, só que aí encerra a conversa, perdeu a comunicação. Então você fazer isso após o áudio faz mais sentido. E até eu faço isso, coloco uma setinha, uma mãozinha para cima aqui, ó. Aqui estão aquelas dúvidas, sobre aquela documentação que você me perguntou, aqui tá tudo, eu já entrei em contato com o cartório, tá tudo aqui, ó. Escuta aqui rapidinho e eu aguardo seu retorno, Perfeito. por exemplo. Até no quesito WhatsApp, a gente está falando de algo que tem a comunicação. E quando não tem essa comunicação? Você entra interessado no meu produto, no meu imóvel, eu entro em contato com você, você não me responde. De que maneira você acredita que possa ser algo, vamos dizer assim, não saudável, mas algo positivo para não entrar naquele campo de chatice ou um cara muito insistente, porque até isso também comunica. E aí a sua foto de perfil vai comunicar, o seu Instagram vai comunicar, porque existe 2 lados. O cara que tá passando fome, que tá desesperado pela venda, e um cara que não, ele não aceita perder cliente, ele quer ouvir nem que seja o não logo. Sim. É um cara determinado, é insistente mesmo. Hoje a gente fala dentro do mercado sobre fluxo de cadência. Sim. Então, a cada quanto tempo mandar mensagem, ou de que forma mandar mensagem, mas ao mesmo tempo eu já vi gente com dicas, táticas aí que não tem tanto cabimento. Tipo o quê? Tipo, pega o seu celular, manda um áudio de 20 segundos sem falar nada. Para despertar uma curiosidade na pessoa. Para ele poder responder. Aí você no áudio pergunta, não veio nada. tipo, conseguiu entender? Aí a pessoa vai falar, oi Pedro, então, seu áudio não veio nada. Ah, então, mas sabe aquilo lá que a gente tava falando? Tipo, Eita, olha só, eu Entendeu? nunca tinha ouvido falar disso. isso tá muito comum. E isso tá muito... até num papo, assim, de falta de ética, assim, na minha Isso, visão. entra no sentido do caráter. Do mal, cara, assim, talvez você querer ser muito espertão, né? Querer Malandro, ludibriar. Os hacks, né, os da internet. hackzinhos. Pois é. Então, existe algo nesse sentido? Poxa, como não desistir do cliente, mas sem passar uma impressão ruim ou algo negativo? Mais mensagens, ligação... De que forma você acredita que seria interessante? A gente até comentou sobre a questão de avançar no relacionamento e de ligação, né? Eu acredito que não dá para você, hoje em dia, dá, mas talvez o cliente não vai receber bem. Você ligar sem, às vezes, pedir uma permissão, porque tem gente que não gosta, né? Sim. E principalmente se ela não tá te respondendo no WhatsApp. Mostra o quê? Desespero. Não é verdade? Porque, rapidinho, só fazendo um Sim, paralelo. claro. A gente tem hoje a possibilidade de fazer a ligação pelo WhatsApp e a ligação pela nossa Normal. rede normal. Como eu também já ouvi. Liga pelo WhatsApp, porque o WhatsApp aparece a foto. Aí vai muito de entendimento de pessoa para pessoa. Porque, às vezes, hoje a gente tá cada vez mais comum você receber ligação gravada, ligação da operadora que tá lá, 679, você fala, poxa, é alguém ligando. Aí você atende, olá, a Claro informa. Aí você fala, putz. Aí E o corretor não pode deixar de atender, né? Não. Vocês concordam? Sim. Concordo. Porque às vezes é um cliente e realmente ele... Sim. Ou às vezes é uma indicação, ele não vai ter o número da pessoa. Aham. Mas eu digo no sentido do cliente. Sim, então, sim. às vezes a pessoa já tá, vamos dizer assim, traumatizada, ela não quer mais ficar perdendo tempo, e ela não atende. Aí fala assim, poxa, então liga direto pelo WhatsApp. Porque pelo menos aparece uma foto. É verdade. E aí a pessoa, ela vai decidir, né? O poder dela de atender ou não. Sim. Mas eu acredito que é o que você falou. Poxa, eu vou ligar sem eu ainda ter tido nada com esse cara. Como que é isso, né? O fluxo de cadência é muito importante, realmente. Eu acredito que a gente tem que ter isso de não ficar mandando muitas mensagens num dia só, ou de repente você mandou uma mensagem de manhã, não teve nenhuma resposta. Você pode, talvez, tentar
Se você investigou bem, você pode pegar aquela investigação que você fez do cliente, de conhecer ele, e, poxa, às vezes a pessoa não podia falar mesmo, estava na jornada de trabalho dela. Daí, à noite, você pode mandar uma outra mensagem. Então, eu gosto de fazer um fluxo de, no máximo, 5 dias. E talvez horários diferentes também. Testar horário diferente. Se a pessoa não está me respondendo por texto, ela vai me ouvir um áudio, me responder um áudio? Eu acredito que não, tá? Mas uma coisa que funciona muito, que eu faço, são 2 coisas. A primeira, se eu tive ali 2, 3, 4, até na terceira tentativa, não tive muito retorno, eu pergunto... Oi, eu só falo uma pergunta muito simples. Oi, Leandro, tá tudo bem? Só isso que eu falo. Cara, 90% das vezes a pessoa me responde. Porque, às vezes, não tá tudo bem. E, às vezes, a pessoa... É meio que um hack, mas eu não gosto disso. Mas é uma coisa que, às vezes, ajuda a demonstrar um pouco de empatia, Algo mais pessoal do que só profissional. Tá tudo bem. Só isso. Oi, Leandro, tá tudo bem? Aí, às vezes, a pessoa me responde. Na grande maioria das vezes, elas me respondem nessa pergunta. Cara, tá tudo bem, é que essa semana aconteceu isso. Cara, surgiu uma viagem de última hora e tal. Mas aí semana que vem eu tô em Campo Grande, pode me ligar na segunda-feira. Acabou. Talvez é como se a gente estivesse criando ali uma para a pessoa, né? Quando você pergunta, tá tudo bem? É como se a pessoa estivesse recebendo, nossa, eu preciso responder, porque ela teve preocupação por mim, né? Exatamente. Então é como se você e também hoje, isso. a gente tá... você falou da questão de intensidade de trabalho e descanso. A gente tá tão sobrecarregado, né? A maioria das pessoas tá tão sobrecarregada que, às vezes, ela consegue observar aquilo como um momento de desabafo. Uhum. Porque ela não conseguiu ninguém para desabafar. Sim. Né? E as pessoas querem... em algum momento, desabafar com alguém. Cara, assim, poxa, só soltar um pouco do que tá... Cara, tô com problema aqui no trabalho, aconteceu isso, um pepino aqui, um BO. Putz, cara, explodiu um negócio aqui. Exato. E ela só quer soltar aquilo. E olha, já tive situações que eu fiz essa pergunta e a pessoa falou, cara, a minha mulher, eu descobri que tava grávida. Já aconteceu. Minha mãe tá super doente e aí eu fiquei a semana inteira com ela no hospital. Me desculpa ter sumido, mas vamos combinar, vamos falar dia tal, sabe? Ou, por exemplo, Pedro, cara, surgiu uma viagem de última hora aqui com a empresa e aí eu fiquei meio off do celular, me desculpa. Aí, às vezes a pessoa pede desculpa pela ausência dela, sabe? E isso funciona muito bem. E também tem dentro do fluxo de cadência, uma coisa que eu já fiz e acabou convertendo é você fazer o desligamento do cliente. Até... Deixar claro que a partir de agora... fazer uma copy de desligamento ali, um texto. Exemplo, você tentou durante uma semana falar com a pessoa. E aí eu deixo claro, olha... Talvez não seja uma prioridade para você, no meu caso, de ensinar ali comunicação e tal, de fazer um treinamento, uma mentoria, de um treinamento na empresa da pessoa, eu deixo claro para ela. Talvez não seja a sua prioridade agora, eu entendo, tá tudo bem. Voltamos a falar mais para frente. Se você precisar de alguma dúvida, pode contar comigo. Só não consigo manter as mesmas condições. Vamos supor que eu estou na fase de negociação ali. Sim. Só não consigo manter as mesmas condições de agora, de outubro de 2024, mas vamos falar. Não sei como vai estar minha agenda daqui tanto tempo. Mas foi um prazer, conte comigo, qualquer dúvida eu tô aqui. Já teve caso que a pessoa, não, Pedro, desculpa, Você tal. conseguiu converter, né? É porque a própria pessoa se sentiu, o que acontece? É do ser humano, ele não gosta de se sentir dispensado. Entende? Só que isso é, ao mesmo tempo, vamos colocar um gatilho mental. Sim. Só que é uma coisa que também é comunicação, é você saber o seu valor. É você se posicionar. Talvez isso aí seja primordial. Que é até aquela questão, né? De você saber entrar e sair dos lugares, né? Mas você saber nesse sentido. Poxa, até aqui é onde eu vou. A partir disso, eu não vou me humilhar, tal me coisa. fazer, Eu acho que me tô rebaixar. respeitando como
talvez o profissional ali, né? E talvez assim, até trazer esse respeito para outra parte, né? Exato. Que às vezes não fez numa intenção assim, nossa, eu tô te desrespeitando. Às vezes a pessoa nem pensou em nada disso. Uhum. Mas É até para elevar a você consciência trazer. mesmo, né? É, Sim, e essa mensagem meio que final, caso você não conseguiu sucesso nas tentativas anteriores, não é para você falar Humilhar o rancoroso, nem cliente, né? rancoroso, porque tem vendedor que fica rancoroso. Não é, não. É você simplesmente ser educado sim. e agradecer a oportunidade, Tem que ser genuíno, né? agradecer o interesse que a pessoa teve, porque em algum momento ela teve interesse. Houve um interesse. Agradecer o interesse, mas talvez não é prioridade para ela naquele momento. Sim. E que você é profissionalismo, que você vai estar ali, olha, a gente não teve sucesso aqui agora, nesse momento, podemos voltar a falar mais para frente, vamos ver como vai estar minha agenda, se eu vou ter disponibilidade desse imóvel ainda que você queria mais para frente. Até trazendo essa questão desse encerramento, né? Ele é muito interessante, porque às vezes você conversa com a pessoa, não, fulano de tal não me respondeu mais, eu também não respondi, e ficou por isso mesmo. Pois Porque é. daí dá a entender que, a gente só, ninguém se respondeu mais. É um espelhamento. É uma comunicação. Pois uma é, porque comunicação. abre-se um ciclo. Aí se você não fecha, ele vai ficar aberto. Exato. É porque fica desse jeito. Eu só não respondi, Deixa ele que eu também não deixo. respondeu. Aham, exatamente. A gente tem uma pergunta aqui que eu queria que você trouxesse pra gente. Você estava falando agora de um processo de desligamento de um potencial cliente. Mas eu queria entender como vendedor, qual é a relação entre uma boa comunicação e a pessoa ser uma boa vendedora, um bom vendedor, um bom corretor, uma boa corretora. Um bom vendedor, ele é um bom comunicador? Ou um bom comunicador é um bom vendedor? Ótima pergunta. Eu vou partir da premissa do que é comunicação para mim. Tá? Comunicação é você abrir conversas e gerar conexão com as pessoas. Então, se a pessoa sabe se comunicar bem com essa premissa, ela pode ser uma ótima vendedora. Mas se a pessoa sabe só falar bem, é uma pessoa simpática, legalzona e tal, ela vai ser só isso. Então, eu, por exemplo, eu nunca tive problemas de ser muito tímido, de ser uma pessoa muito introvertida e tudo mais. Que a maioria das pessoas tem essas dificuldades, né? Mas para mim sempre foi mais natural. Então existem essas inclinações naturais que o ser humano tem, certo? Só que se eu não desenvolvesse habilidades técnicas, se eu não fosse estudar, se eu não fosse a campo, se eu não fosse dar palestra, dar treinamento, ler livros, fazer cursos, mentorias, eu só ia ser um cara legalzão, bom de papo. E tem muito vendedor que acha que só ser bom de papo vai ser bom, suficiente, suficiente para ele vender, né? Então, assim como a comunicação existem as técnicas, eu poderia colocar o guarda-chuva de vendas. Poxa, você tem que saber de negociação, de persuasão, você tem que saber fazer perguntas, você tem que saber ler linguagem corporal para as vendas também, usar o seu tom de voz, você tem que saber sobre script de vendas, sobre fluxo de cadência. Então tem várias colunas ali. Muitos fatores, né? Exato. Então não dá para ficar só no achismo ou só no... eu já tenho essa inclinação natural, então para mim é tranquilo. Então nem todo comunicador vai ser um bom vendedor, eu acredito. E talvez o vendedor, na visão dele, ele pode ser bom, mas ele está sendo bom só para quem? Né? Então, se ele não está gerando essa conexão e pensando no bem dos dois lados, eu acredito que ele não é um bom vendedor. E a premissa da comunicação que eu acredito que é de gerar conexão, de fazer conversa entre pessoas, de a pessoa sair da conversa com você melhor do que ela chegou, envolve você ter um filtro de ética, um filtro de respeito, de empatia. Então, você tem que desenvolver essas técnicas tanto de comunicação e de vendas também. Sim. Respondi sua pergunta? Respondeu. Nossa, muito. E eu quero trazer até um estudo que eu vi recente, inclusive, um estudo americano das grandes empresas, porque eu tenho lido, tenho estudado bastante em relação a isso, empresas que passam a prova do tempo. Porque uma coisa é você ter um sucesso ali 1, 2 anos, 3 anos, agora e aquilo morrer, aquilo cair, enfim. Então a gente precisa pensar a longo prazo. E é uma construção, é um processo e a gente está nessa constante.
Mas lá nos Estados Unidos foi feito um estudo com os as empresas de vendas, né, as maiores ali, e pegaram que 60% dos top players, vendedores, eles têm um perfil comportamental de introversão. São pessoas mais introvertidas. Uau. Então vai muito no que você acabou de falar. Não quer dizer que eu sou extrovertido, que eu tenho facilidade em fazer amizade, falar, papapá, que eu vou ser um bom vendedor. Porque o cara que é introvertido, naturalmente ele escuta mais do que fala. Exatamente o que eu ia falar. Ele observa mais. Ele observa mais, ele é mais analítico. É. É óbvio, tem essa questão que o cara, para ele vender, ele também vai precisar falar. Só que eu acredito que fica mais dentro daquela margem do que é o ideal. Ou fale só até aqui, Boa. entendeu? Nesse sentido. Ele respeita mais a fala do outro, provavelmente. E olha só que interessante. Eu vou até te mandar depois isso. Eu quero saber, sim. Porque tem tudo a ver com o que eu estudo. Inclusive, vejo, né, diferenças entre vergonha, timidez, introversão. Porque o introvertido, não necessariamente ele é tímido. Sim. Ele não gosta de falar. Ele simplesmente, por exemplo, ele não vai ser igual o Aparecido que, eu quero falar. Não. Se for necessário, ele fala. Você Perfeito. chamou ele lá na housing, na imobiliária, para ele fazer a apresentação do mês, ele vai se preparar e vai fazer. Sim. Só que ele não vai fazer a questão de ser ele. Sim, Mas se perfeito. você pediu, ele vai fazer e vai entregar. Perfeito. E Entendeu? vem totalmente o inverso, né, de uma questão cultural, né? Antigamente a pessoa falava um bom vendedor, a pessoa era aquela pessoa que fazia amizade com todo mundo, falava, O cara esse que vai fala ser um bom alto, o vendedor. bagunçado, É. o cara que às vezes Você falava, chega não, esse aqui pras atrasado, o vendas. cara que não é tão organizado. Porque tem essa máxima, né? Um bom vendedor, ele não é organizado. Mas como? Como que cuida? Como que faz gerenciamento? Até onde, né? Até onde tem que ser tão organizado, tão desorganizado? Porque realmente aí a gente começa a entender que existia uma cultura antiga, né? No sentido da pessoa, quanto mais ela fala alto, quanto mais ela conversa, quanto mais ela faz amizade, melhor vai ser o vendedor, né? E a gente tá entendendo que talvez não seja exatamente esse o caminho, né? Porque existe a percepção de valor, né? Então, até que ponto aquela pessoa que é tão extrovertida, até que ponto aquela pessoa que é tão, vamos dizer assim, alto astral, aquela pessoa, não, vamos lá, é isso aí, tal, ela te passa essa confiança, essa credibilidade daquilo que você está buscando. Às vezes é só uma máscara social. Sim. Porque tem muita Tem gente. muito. Tem muito. Tem Porque muito. tem muita gente que é aquele positivismo meio que barato, assim, né? Que não é real. Sim. Né? Então a gente tem que ter esse pé na realidade também, de que, poxa, eu posso ser uma pessoa alta astral, posso ser uma pessoa positiva, mas voltando naquela parte da nossa conversa, tem que ter o objetivo, Sim. tem que ter a intencionalidade. Sabe? Porque senão você vai ser só uma pessoa boa de papo, uma pessoa agradável de estar perto. Só que será que você quer parecer uma pessoa apenas legal para tomar um tereré? Ou você quer parecer uma pessoa que é legal para tomar um tereré, tomar um café, mas também fazer negócios? Sim. É né? Diferente. Né? É bem diferente. Porque né? até a gente estava comentando hoje dessa transição de segmento, né? Sair do econômico e mais começar a navegar mais no médio e futuramente entrar ali no alto padrão. Existe o que induz ou o que move esse cliente comprador. Então, o cliente do econômico é emoção lá no alto, é 100% emoção. É o primeiro imóvel, é sair do aluguel, é sair da casa da sogra, é sair da casa do irmão. O cara já foi despejado 1, 2 vezes. O cara, ele não sabe se amanhã ele vai ter que fazer mudança de novo ou não. Ele tá naquela insegurança. O cara não dorme, porque o proprietário pode pedir o imóvel. Então, é muita emoção, 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 emoção. Só que eu saio ali para um ticket de, sei lá, 350, 400, 600, 700, 800, já não tem mais tanta emoção. Já não é mais isso, não Já é mais sobre razão. isso. Então, é tomar a melhor decisão. Às vezes é parte de investimento também, não é? Investimento. Então, até que ponto só, tipo, não, vamos lá, é isso aí, é pra você, tal. Né? Isso é muito legal que você falou, porque envolve a gente conhecer as 4 letras de atendimento, de comunicação, que ajuda muito, tá? Chama P3D.
São uma letra P e 3 letras D. E dependendo do público-alvo, como você falou, da faixa de mercado que você vai atuar, vão ser diferentes letras dessa que eu vou te falar. Todas as pessoas, elas compram para que você resolva problemas para elas. Todas as pessoas, elas precisam de alguém para sanar os desejos que ela tem, para atender esses desejos. Todas as pessoas precisam de alguém para tirar as dúvidas que ela tem sobre aquilo. E elas precisam de alguém para facilitar as dificuldades que ela tem. Então, dependendo da faixa de mercado que você vai atuar, o P3D é diferente. É, com certeza. Então, as pessoas têm problemas diferentes, dificuldades diferentes, desejos / sonhos diferentes. Dúvidas e dúvidas diferentes, entendeu? Eu vou trazer um problema, por exemplo. O problema do econômico é o cara pagar aluguel e não ter a segurança de ter o imóvel. Porque na vida dele, se tudo der errado, ele não tem nem pra onde ir. Agora, se o cara já tem um imóvel, puxa, se der errado, eu pelo menos tenho meu imóvel, ninguém me tira daqui, eu vendo isso aqui, eu recomeço a vida. Beleza. Agora, vamos imaginar você tem um imóvel lá de 900 mil que você comprou por 280 há 8 anos e hoje, pra você, o seu P é dinheiro parado. Qual que é o nível de conversa? Como que é a comunicação? Totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, poxa, aí vai dessa questão das dúvidas, né, dos desejos e de facilitar esse processo. Então, poxa, como que eu vou lidar com o Pedro, que hoje ele enxerga 800 mil parado? Imobilizado, vamos dizer. Se você já tem o viés de investimento, de renda e tudo mais. Entendeu? Subentende-se que a pessoa já tem um nível de consciência maior. Com certeza. E ela vai... o tempo de tomada de decisão é diferente. É diferente. Precisa ser muito calculado. Então, não é mais emoção, é algo mais... É mais demorado daí, mais não é? demorado. Porque a pessoa vai avaliar mais, não é? Isso, ela não avalia tem pressa mais. para fazer o negócio. Ela vai pensar se realmente está dentro do que ela pretende ali ou do que ela espera Se faz realmente. sentido ou não, se bate onde ela quer que realmente, né, alcance ali, seja uma sei lá, ela ter 300 mil na mão para fazer um novo negócio, 500 mil na mão, enfim. Ou de ela ter 3 imóveis, enfim. São várias possibilidades. Né? Ou ela construir um outro imóvel dos sonhos, usando aquele dinheiro. Cabe N situações. E até essa comunicação você tem que saber, porque às vezes você fala assim, nossa, vamos imaginar, tô com um cliente que quer comprar esse imóvel, se for o interesse na venda, né? E a outra parte, ela tá bem tranquila, porque ela já tá com aquilo ali parado, já tá tranquilo. Como fazer essa comunicação? Eu queria que você pontuasse algo que até eu fiz uma enquete recente sobre a comunicação, que ela não é, vamos dizer assim, verbalizada, mas ela fica... Eu olho para a Giovânia e eu vejo ela como autoridade em tal assunto, baseado no histórico dela. Por exemplo, hoje você é um treinador de comunicação e oratória. Certo. E tem até algo que você coloca, que é sentar para aprender, para depois ficar de pé para ensinar, né? Que é o processo. E aí eu fiz a pergunta no sentido desse tópico de investimento, principalmente, tá? Porque tem muito corretor no mercado hoje que fala sobre investimento, mas ele não investe. Então, vamos voltar. Uma profissional ou um profissional de nutrição precisa fazer dieta para passar dieta? Na sua cabeça, sim ou não? Na minha cabeça, existe uma palavra que vai resumir tudo isso. Chama congruência. Perfeito. Entende? O personal precisa treinar para passar o treino? Eu não treinaria com personal obeso. Polêmica! Mas eu não treinaria. Mas não vamos nem no extremo. Não é extremo. Vamos assim, numa pessoa que aparentemente tem um corpo normal, mas que fica nítido que ela não treina. Que ela não cuida, não tem um autocuidado. Então, é congruência. E isso é comunicação, porque o ser humano, ele percebe uma incongruência. E se ele percebe incongruência, ele fica com o pé atrás. Por quê? Você fica com a interrogação, né? Fica com interrogação, porque a pessoa não compra o que ela vende. Sabe? Ela não vive o que ela vende. Exato, né? Ela não compra, não vive o que ela vive. E existe uma frase, um termo em inglês que é walk the talk, que é você falar e o que você fala que faz. Sabe? Entendi. Na verdade, walk the talk, se eu traduzir ao pé da letra, é você falar o que você anda. Sim. Certo? Então é falar e fazer a mesma coisa. Sim. E a questão do investimento, eu entro nesse ponto. Total. Poxa, como que eu vou vender investimento para você se eu nem sei como que é ser um investidor? Como é investir?
que daí, quando a gente entra no quesito investimento e mercado, né, de capital, bolsa e tudo mais, que é um termo que veio à tona muito por conta do Primo Rico, que é o skin in the game. Então, poxa, sua pele está em risco? Você também pode perder dinheiro, igual eu também posso, se eu fizer esse investimento? Sim. Você já sentiu essa Sim. movimentação no estômago, na barriga, de, poxa, eu comprei um imóvel, era para valorizar tanto, ele não valorizou tanto. Ou não, eu comprei um imóvel e ele valorizou 3 vezes o valor. Poxa, então eu já vivi, eu tô te falando com base no que eu vivi. Tem mais propriedade, né? E se você tem essa vivência, isso te dá mais poder de convencimento. Porque você já passou por aquilo. E você já sabe na pele também o P3D. Sim. Cara, as dúvidas que eu tive, os medos, os problemas que eu passei. Porque a sua comunicação, ela cria, que até é o que eu coloquei aqui, como criar um diferencial, né? Ou de que forma a gente diferenciar a nossa comunicação do mercado. Acredito que seja usando esses exemplos. Então, por exemplo, comigo foi assim. Eu passei por isso, eu vivi isso, eu presenciei isso, eu tive tal retorno. Pois é. Porque se a gente usa a prova social dos nossos clientes, tem cliente que não gosta de ser exposto. Mas se eu que estou aqui com o microfone na mão, eu posso me expor nesse sentido, mas eu preciso viver primeiro. Tem um Concordo. corretor que a gente acompanha um trabalho, que é de fora, e ele fala, eu não vendo porque eu vendo porque eu faço. Massa. Entendeu? Não é porque isso aí. eu trabalho no mercado imobiliário que eu tô te vendendo imóvel. Não, eu vendo porque eu vivo de imóvel. Sim. Então eu sei o que é receber o aluguel, eu sei o que é comprar na planta, eu sei o que é construir e ter um ganho maior. Massa. Entendeu? E isso gera congruência, porque a pessoa tá falando pra você fazer algo que ela faz. Ela não é simplesmente um aventureiro no mercado, não é um entusiasta. Não é um cara que fala de empreendedorismo e nunca teve um CNPJ, nunca empreendeu. Nunca Não sabe quebrou. o que é. Nunca quebrou. Por exemplo, o meu caso, eu não teria autoridade de falar de comunicação e falar em público se eu não falasse em público. Sim, Se perfeito. eu não gravasse vídeos. Só ficasse lá na sua casa falando na internet. Não, você tem que falar em público. Mas aí, poxa, você não tem um registro, não tem uma história Não tem daquilo. histórico, não tem nada. As pessoas não te viram pessoalmente. Eu quero que as pessoas vençam o medo dela e eu não venço os meus. Sabe? Inclusive, quando eu raspei o cabelo, eu fiz até um vídeo sobre isso, né? Porque eu tinha muita insegurança em relação ao meu cabelo, assim, a calvície e tudo mais. E aí eu falei, cara, vou gravar um vídeo. Eu fui lá, raspei e vou colocar isso na internet. Eu falei, ó, isso aqui é um dos vídeos mais difíceis que eu vou fazer e tal. E expus um pouco dessa minha vulnerabilidade e hoje é de boa. É mais tranquilo, porque eu ensino, eu tenho que mostrar para as pessoas como elas podem vencer vulnerabilidades. Sim. E eu tenho que vencer as minhas que, também, né? E seja até uma narrativa que tenha mais peso. Com certeza. Porque é algo pautado na vulnerabilidade. Porque se fosse pautado na perfeição, quantos comprariam a tua ideia? Porque a maioria não se sente perfeito, nem pronto, nem preparado. Então, poxa, se ele venceu esse medo, eu também posso. Então fica muito mais perto de com quem você está comunicando. Sim. Né? Eu queria que você falasse um pouco da sua experiência em relação ao mercado imobiliário. Se você já teve contato com, assim, no sentido cliente mesmo. Se as pessoas te mandam mensagem, se ela procura, se você faz se você já tem esse primeiro olhar, ou se você, não, poxa, deixa eu entrar nessa dinâmica aqui como cliente mesmo, sem julgar, sem avaliar, ou se não, isso já está tão internalizado em você que até nisso você, puxa, esse cara não fez uma abordagem legal, já nem vou. Ou não, esse cara aqui não tá me passando confiança, eu já nem vou. Como que é o seu... Eu já tive experiências não boas, não muito boas com corretores de imóveis. Eu já recebi mensagem, até já usei essa mensagem em treinamentos, assim, claro que não expondo ninguém ali, mas da pessoa simplesmente encaminhar uma mensagem com um arquivo de PDF de 80 mega, eu não ter o número da pessoa no meu contato, ela nem falar o meu nome, não falar nada. Uma lista de transmissão. Foi uma lista de transmissão aleatória e já recebi outras também e não foi legal. Hoje, a minha experiência no mercado imobiliário, eu tô construindo
ali na Avenida Três Barras. E aí, eu acredito que aconteceu, veio a pandemia. Foi bem no meio da pandemia, então eu não tive uma experiência muito boa porque atrasou a obra, material teve custo e tal. Só que eu Aumento. tenho a consciência de que isso não é específico, talvez algo que para eu nunca mais fazer, sabe? Mas Sim. foi aquela coisa específica daquela situação. Mas eu pretendo, terminando essa obra, girando esse dinheiro, investir, continuidade, né? continuar, porque era uma das únicas coisas que faltava para eu colocar na minha diversificação de investimentos. Olha, que Entendeu? legal. Que era investir literalmente em tijolo, não Sim. apenas em fundos imobiliários e tal. Sim. Entendeu? Sim, isso é muito legal, né? Que prova o quanto o nosso mercado, ele é algo, vamos dizer assim, primeiro, democrático, né? Não é porque você tem que ter alguma relação com o mercado para você estar investindo ali. Ser as pessoas que estão do lado de cá da mesa, vamos dizer assim, né? Mas ele está aberto para todo mundo e a gente tem muito exemplo disso, de advogado, de médico, assim, diversas profissões que aparentemente não teriam relação com o mercado, mas constroem, investem, né? Fazem esse mercado se desenvolver e crescer cada vez mais. E tem um lado também no sentido de enxergar isso daí, né? De, poxa, realmente dá dinheiro, tem a demanda ali de trabalho, né? De acompanhamento de obra, o Porque a processo. construção é o. né? E tem muita gente que não precisa passar por isso. A pessoa pode Sim. comprar algo pronto para Pronto, investir, ou ou de uma na planta. construtora. É. Por exemplo, uma coisa que eu quero muito fazer, eu só não consegui fazer recente por conta dessa Demanda, né? dessa demanda que eu estou, né? Graças a Deus, em finalização, já estou indo ali para limpeza pós-obra, Olha, fazer que a bom. pintura, a última demão de pintura e tal, graças a Ótimo. Deus. Mas eu quero entrar nessa linha também de short stays. Legal. De estúdio, para colocar ali para girar no Airbnb, essas coisas assim. Eu quero entrar Sim. também nesse investimento. Legal. bom. Legal. Que é uma forma de você, vamos dizer assim, ter uma rentabilidade maior. Uhum. E se porventura precisar do imóvel, tá mais tranquilo. É. Porque existe um cronograma, né? Diferente de quando você faz algo de 12 meses ou 30 meses. Perdão. Que você fala, puxa, vou ter que quebrar contrato, vou ter que tirar a pessoa É um do desgaste, imóvel. né? É um desgaste, É um né? Que desgaste. talvez é muito perfil. Uhum. Tem gente que não. Vai olhar, obviamente, o retorno financeiro, rentabilidade a mês, rentabilidade, né? mas como também pode enxergar essa possibilidade. Poxa, eu sou alguém que recebe familiar, então, ó, eu consigo separar uma agenda aqui Aham. no meu imóvel, eu consigo atender outras demandas que se eu fosse fazer um aluguel convencional eu não atenderia. Ou até, eu quero passar um final de semana lá. Né? Sim, perfeito. Poder. Exatamente. Então eu quero. Isso também é investir no mercado imobiliário, Claro, claro, com né? certeza. Então eu quero entrar nessa linha aí também. É Muito um bom. desejo que eu tenho. O Pedro tá lado a lado com o mercado e é por isso que a gente fez questão que você tivesse aqui. Obviamente, a entrega aqui a gente fala muito assim, superficial, né? Então, eu queria que as pessoas entrassem no perfil do Pedro, acompanhassem Sim. o trabalho dele. Sim, gente. Ele já esteve com a gente lá na imobiliária, então já deu treinamento, participa de eventos, faz uma apresentação final daquilo que você pode entregar para quem quiser te procurar, para quem quiser atender aí alguma demanda específica, para a gente poder encerrar. Perfeito. A gente sempre se encontra em eventos também, Sim. né? Isso é importante, a gente estar em movimento. Sim. Não estar apenas em locais do nosso nicho. Sim. Sim. Né? A gente está andando, fazendo networking para a gente ir furando bolhas também, né? Então, o que eu acredito, tá? Mais importante do que o que você fala é como você fala. Se eu não sei transmitir o que eu sei, é a mesma coisa, talvez, que eu não saber muito bem na percepção dos outros. Sim. Né? Então, eu ensino os profissionais e empresas, equipes, a melhorarem essa comunicação e melhorarem essa percepção que as pessoas têm, tanto do negócio quanto das pessoas. E tem muita demanda das pessoas quererem ir para o digital, então eu também ajudo a pessoa a vencer essa barreira de gravar vídeos, roteiros, técnicas para ela fazer tipos de conteúdos, tá? Então eu atendo hoje tanto empresas quanto profissionais autônomos, liberais, tem muito médico, advogado, corretor de imóveis autônomos também que eu atendo, sabe? Engenheiros, psicólogos.
E no meu Instagram, que é Pedro Pereira RN, de Rodrigues Neto, tudo junto. Eu posto conteúdo quase que diariamente lá. Eu mostro ferramentas, técnicas, eu mostro eu em ação Sim, para que é o mostrar a principal, né? congruência, né? E hoje eu faço mentorias individuais, mentorias em grupos, treinamentos em company, treinamento para empresas, palestras. Então eu estou nesse mercado de educação Sim, voltado para comunicação. perfeito. Muito bom. Eu acredito que a gente conseguiu esclarecer algumas coisas, né? É óbvio que é tanta informação, é tanto conteúdo que em 1 hora e 10 ficaria muito, muito pouco para a gente compilar tudo isso. Mas eu espero que você tenha gostado. Nós agradecemos imensamente o seu tempo, a sua com entrega. certeza. E que a gente possa continuar essa parceria, né, a longo prazo Claro. aí. E pra gente é uma honra sempre estar recebendo profissionais aqui que estão em destaque no mercado, que têm a contribuição. A gente participou de uma masterclass recente. No dia da sua palestra, foi o aniversário do meu pai, eu não pude estar. Mas eu Verdade. sei que o feedback que eu estava no grupo foi muito positivo. Olha. Então, o pessoal deixou muito comentário. Acho que de todas as aulas, foi a aula que o pessoal mais gostou. Olha, Eu que acredito legal. que até, não sei se o Dijan fez essa pesquisa de satisfação, mas eu já estou te antecipando em relação ao que eu senti do pessoal. Show. Então, foi algo assim que realmente marcou ali aquela turma, aquela edição. E te parabenizar pelo sucesso, pelo Obrigado. crescimento, pelo posicionamento e que você possa alcançar aí todos os seus objetivos. Amém. Eu recebo, que assim seja. Eu quero também parabenizar vocês pelo projeto, quase 30 episódios. Agradecer o convite também. Eu sei que vocês não chamam qualquer pessoa aqui. Também quero deixar registrado o quanto eu tô vendo o crescimento de vocês. Assim, às vezes, às vezes de longe, né? Sim. Mas eu acompanho pelo Instagram, eu vejo a evolução da imobiliária, a evolução dos negócios de vocês, o que vocês estão colhendo no âmbito pessoal, Sim. de frutos do profissional também. Eu fico muito feliz, tá? E o Leandro é uma pessoa que me inspira, um cara que assim, não tem tempo ruim, cara, não, vamos gravar aqui agora, tal, não, pega o celular e já grava e tal. Isso é muito legal e que mais empresários e corretores tenham essa visão, assim, do negócio e da comunicação igual vocês têm dentro da imobiliária e na vida de vocês. Amém. É isso, então. Muito obrigada, Pedro. E, principalmente, muito obrigada por essa comunicação sua ser tão genuína. Na verdade, a gente sente, assim, que é algo seu mesmo, Legal. que é algo Verdadeiro, do né? coração Que mesmo. bom. E é isso que eu acho que faz toda a diferença, né? É uma comunicação inconsciente de você realmente estar fazendo aquilo que você gosta. Que a pergunta que eu faço né? Essa comunicação fica clara. Para quem já tem um pouco mais de entendimento, fica claro. Perdão. Fica tranquilo. Se você não recebesse, você continuaria fazendo o que você faz? Sim, Certamente você continuaria. Sim. Esse é o ponto. É um Que a filtro. gente sente. Porque tem gente que só tá pelo dinheiro, tem gente que tá pelo propósito. Você tá pelo propósito. exato. Então, fica claro. E talvez o propósito principal de amar as pessoas mesmo. Transformação Exato. de vida. Né? Tem uma pergunta que diz assim, né? Se satisfação pessoal fosse a moeda do mundo, o que você estaria fazendo agora? Perfeito. Então a gente tem que buscar essa satisfação, esse propósito, porque claro que às vezes o propósito ele pode ser financeiro, mas ele tem que ser talvez em fases ali, num período, né, e tal. determinado. Poxa, você tem que pagar contas, tem que fazer aquilo, mas depois você vai alcançando outras coisas, né? O negócio vai Exatamente. subindo. Exatamente. Meu irmão, obrigado pela presença. É Obrigado, isso. viu? Pedro. Se inscrevam no canal, sigam lá o Pedro nas redes sociais e até o próximo episódio. Tchau. Valeu!